Olá, tudo bem? Oi gente, eu sou a Rafa Capai, a gente está hoje aqui na Espaçonave, onde a gente vai falar sobre algum tema importante e vai discutir questões que rondam o universo do empreendedor criativo ou do criativo empreendedor. Hoje o tema é um tema cabeludo, um tema sério, um tema importante. A gente precisa falar sobre plágio, a gente precisa falar, especialmente em tempos de internet, sobre cópia, sobre a gente sentir que a nossa identidade está sendo duplicada em outros perfis de outras pessoas e de outros conteúdos. Às vezes de forma muito escancarada e às vezes de forma mais sutil, que acontece também e é o que eu sei que incomoda bastante também. Quando você sente que as mesmas palavras que você usa estão sendo usadas ou que as cores da sua marca estão sendo replicadas e aí quando você vê, tem alguém se comportando na internet exatamente como você se comporta e aquilo, claro, gera um incômodo. Então, esse conteúdo que a gente vai falar de hoje é um oferecimento do Decola Lab, o nosso programa para empreendedores criativos, que em breve abre as portas. Então, aqueles que não estão ainda na nossa mensagem de bordo, que é onde a gente avisa das aberturas dos nossos programas, eu recomendo que você se inscreva. Eu trouxe, claro, uma especialista nesse tema para falar com vocês hoje, que é a Renata Guimarães, da Legal for Creatives. Mas antes, eu queria falar para vocês um pouco dessa anatomia, né, de um criador plagiado. Assim, plagiado. Eu já tive meu trabalho também copiado e eu sei emocionalmente como é que a gente se sente. Primeiro que a gente perguntou, e esses dados me assustaram, é claro que é uma pequena amostra, mas a gente tem aqui muitos criadores como na comunidade da Espaçonave, e a gente perguntou para a nossa comunidade, e 76% de vocês, é muita coisa, gente, já sofreram ou conhecem algum criador próximo que já tenha sofrido plágio. Então, tá em todo mundo, ou quase todo mundo, né? 76%. E 59% admitiram que já desistiram de compartilhar uma criação por medo do plágio. Então, uma das coisas que mais nos deixa felizes é nos expressar, é colocar, né, as coisas que a gente cria no mundo, é ver essas coisas chegando no outro, e muitos de nós simplesmente estamos optando por não mostrar com medo de que o nosso trabalho seja roubado. Então, mesmo que você não tenha sofrido plágio ainda, ou se você já tenha sofrido, a gente vê que nós estamos mudando a forma como a gente produz e cria e compartilha o que a gente faz, com medo de que outras pessoas copiem aquilo que a gente faz. Isso é muito sério. A gente está colocando na mão do outro a potência do nosso trabalho, né? Então, por isso mesmo que eu quero falar tanto sobre esse assunto. E aí, vamos pensar nessa anatomia de um criador plagiado. Vamos pensar nas etapas que acontecem aí dentro desse universo. Primeiro, você tem uma ideia, né? Você tem uma ideia, você pensa num conceito, você tem um insight, você pesquisa alguma coisa e, puf, acende a sua luzinha ou faz a conexão interna dentro do seu cérebro. Massa! Caramba, tive uma ideia. Aí você se organiza e se dedica àquela criação de corpo e alma. Ou seja, uma ideia sem investimento, sem organização, sem tempo, ela não vai virar nada. E aí, dessa ideia, você investe nela para criar alguma coisa palpável, alguma coisa tangível, alguma coisa que realmente exista no mundo. E aí você, terceiro, investe seu tempo, seu dinheiro, sua criatividade, estudos, energia para fazer aquilo acontecer, dar sua cara, incluir sua personalidade, fazer isso que você está fazendo ser realmente uma criação que saia de dentro de você. Depois de pronto, o passo 4, você publica, você posta, você libera, você vende o produto, né? Isso vai depender muito de qual é a natureza disso que você está criando, mas você simplesmente libera aquilo para o mundo, você coloca aquilo à disposição das pessoas, porque exatamente se expressar e tocar o outro é o seu objetivo final, ou um dos objetivos mais importantes. 5. Algum tempo depois, passeando na internet, ou porque alguém te conta, alguém te marca, alguém te manda um print, ou porque você está ali passeando, você se depara com aquela mesma criação que você demorou tanto tempo para criar, que você dedicou tanto, que você colocou tanta energia no perfil de uma outra pessoa ou como sendo de uma outra pessoa. Alguém publicou aquilo, não deu referência ou assumiu de fato que aquilo é dela e não de você. E aí você se depara com isso, com essa sensação de que, caramba, uma coisa que eu criei, o meu filho agora tem outro pai. Peraí, ou outra mãe, o que está acontecendo? Você recebe esse choque de adrenalina, né? Eu me lembro exatamente quando isso acontece, não aconteceu uma vez só, já aconteceu várias vezes comigo, mas vem um choque de adrenalina.
caramba, putz, você se sente em risco, você se sente em perigo. E aí o corpo biologicamente responde exatamente a esse choque de adrenalina. E aí vem raiva, vem frustração. Eu perguntei pra vocês quais eram as sensações que vocês sentiram. Raiva, frustração, indignação, impotência, uma sensação de invasão, de injustiça, de ter sido traído, né? E aí com todos esses sentimentos vem também a ansiedade. Porque aí começa a se instalar em você um bichinho da negatividade e aí você sente que está sendo observado ou copiado naquilo que é mais importante para você, que de fato é você mesmo. Debruçado num trabalho, debruçado numa escrita, debruçado em alguma coisa que você criou. Então, caramba, eu tô sendo copiado, eu tô sendo plagiado, meu DNA de alguma forma foi copiado. Aquilo que é mais próprio meu e que é mais... que a minha identidade, meu DNA tá no outro, tá sendo replicado pelo outro. E aí, claro, você tenta resolver aquilo, e aí tem jeito de resolver, e eu perguntei para vocês também na nossa comunidade como vocês normalmente resolveram isso, e tem desde alguém falando, nossa, fiquei com muita raiva e não fiz nada, ou, olha, eu fiz mesmo, fui lá na hora, marquei a pessoa, ou então fiz mesmo, fiz textão no Instagram, ou não, fiz porque eu pedi a minha comunidade para ir lá e falar com ela para me dar o crédito. Então você pode resolver de jeitos diferentes, amigavelmente, não tão amigavelmente, legalmente, não importa. O que importa é que quando você menos percebe, isso passa a afetar a sua maneira de criar dali pra frente. Exatamente o que eu falei, vem medo, vem insegurança e vem a sensação de que o que é seu não é mais seu. E aí eu queria te perguntar, Rê, como é que a gente define plágio, né? Na sua visão, o que é exatamente o plágio? Então, não é nem a minha visão, né? É a visão do Código Penal. A visão não é minha. O Código Penal estabelece como plágio é um crime, que é copiar, se apropriar de um direito autoral como se fosse seu. Um direito autoral de uma terceira pessoa. Mas copiar ideias sem a permissão do autor é crime. É exatamente isso que dispõe o Código Penal. E a gente pode falar de copiar isso de inteiro teor, uma obra de inteiro teor, ou mesmo copiar um pequeno trecho sem dar autoria, certo? Exatamente. Não precisa... A gente ouve muito isso, né? Ah, mas eu só usei uma frase. Bom, mas você deu o crédito, você citou quem é o autor, ou você usou aquela frase como se aquela frase fosse sua? Porque o problema do plágio é exatamente esse, se apropriar e usar uma obra ou um trecho de uma obra como se ela fosse sua. O que a gente ouve muito, né, Rafa, mas eu senti que eu estava fazendo uma homenagem. Sim. Você não está feliz que eu estou fazendo essa homenagem para você? Mas você não está ganhando dinheiro também com isso, né? E esse uso comercial? Então é bem complicado essa homenagem, né? Já vou deixar até aqui entre aspas, porque eu acho que para um empreendedor não é homenagem coisa nenhuma. Homenagem é quando você dá o crédito. Claro. E fala, enfim, né? Um puxa o outro e um fala do trabalho do outro. O que a gente pode falar que é passível de plágio, né? Porque a gente pode ver o plágio na escrita, o plágio na pintura, o plágio na imagem. O que a gente consegue falar que é passível de plágio? Então, são todas as obras que são protegidas pela Lei de Direitos Autorais. Eles estão elencados no artigo 7º. Eu vou falar aqui, enfim, de uma maneira resumida, mas basicamente são os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as conferências, obras dramáticas ou obras dramáticas musicais, obras coreográficas, composições musicais com ou sem letra. Muita gente acha também que direito autoral é só texto escrito, e não é. Então pode ser uma melodia. As obras audiovisuais também, obras fotográficas, isso é muito importante. Muita gente esquece que, além do direito de imagem numa foto, tem o direito autoral do autor que fez a foto. Então você não pode pegar e começar a replicar essa foto a torto e a direito sem dar o crédito. Daí as obras artísticas, né, plásticas, de desenho, pintura, gravura, escultura, as ilustrações, projetos, esboços de obras plásticas também, que mais? Adaptação ou tradução de obras originais, programas de computador e as antologias, enciclopédias e compilações. Uau, então basicamente tudo. Você não falou menos ideia. Menos ideia, exatamente, que é a grande, uma das
perguntas que a gente mais recebe. Caramba, mas como é que eu registro minha ideia, né? Então, a ideia não é passível de plágio. Porque a ideia de é registro, de proteção pelo direito autoral, né? É bom lembrar que todas essas obras não dependem de registro prévio. É diferente de direito de marca. O direito de marca, você vai registrar sua marca no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e daí sim você está protegido. No direito autoral, é para quem publicou primeiro. Então, para quem tornou essa obra pública, de conhecimento público. Então, você não precisa necessariamente registrar. Minha recomendação sempre é, para obras maiores, livros e tudo mais, fazer sim esse registro na Biblioteca Nacional, uma obra cinematográfica também. É um registro bem simples na Biblioteca Nacional. Todas essas obras que eu falei são registráveis na Biblioteca Nacional, menos programa de computador, que daí tem um registro específico, que é no INPI. Mas no momento que essa obra está pública, você já está protegido. É isso que estabelece a legislação. Então você já tem um direito de questionar esse plágio. Mas a ideia, não, você precisa colocar essa ideia no mundo, né, Rafa? Mas isso você sempre fala. Tem que tangibilizar, né? Você tem que tangibilizar essa ideia. Por isso que é importante, às vezes, a gente sair do lugar de ai meu Deus, será que eu estou pronto ainda? Começa a fazer, tangibiliza, porque aos poucos você vai, inclusive, angariando direitos a respeito disso que você está criando, né? Uma outra coisa que você não falou, e eu sei que vieram perguntas nessa linha. Produto. Como é que a gente consegue comprovar que alguém copiou um produto? Ou o produto é passível de proteção? Depende do produto. Essa parte é sempre delicada. Porque se o produto contém, por exemplo, uma ilustração ou uma obra de terceiro, e não foi você que desenvolveu aquele produto, eu vejo bastante isso com caneca ou cadernos, com ilustrações que podem ser mais facilmente replicáveis. E daí a ilustração já está protegida. Então você pode sim questionar o uso dessa ilustração num produto de terceiro. No meu caso, por exemplo, da Sassaricando, que é a minha marca de acessórios, eu sempre já tive esse questionamento milhões de vezes. A gente, tanto de direito autoral quanto de direito de moda, a gente não tem uma proteção, nem aqui, nem internacionalmente, sobre acessórios ou roupas. Tanto que fora do Brasil acontece muito de marcas pequenas serem copiadas por marcas grandes, como Topshop e tudo mais. Tanto que tem até um perfil famoso no Instagram do Diet Prada que fica mostrando e fazendo esses links, porque não tem uma ação jurídica específica para isso. Alguns outros produtos são passíveis de pedido de patente, mas daí se é uma inovação tecnológica, então precisa entender bem que produto é esse, qual é o direito autoral relacionado a esse produto, o que está sendo feito e se ele pode ser protegido. Então tem mais de uma solução ou não tem muito uma solução, como nesse caso de acessórios. Vai depender. Por exemplo, um produto, você é uma ilustradora e aí você faz uma ilustração e coloca numa caneca. Então, essa ilustração é passível de proteção, mas não necessariamente a caneca, é isso? Isso, porque a caneca já é um produto de uso comum, vamos dizer assim. Mas a caneca com a ilustração é sua, não existe uma segunda pessoa que pode comercializar essa caneca com a sua ilustração, só você mesmo, porque a ilustração é sua. E aí, eu queria entrar agora nessa história do plágio na era da internet, né? Porque toda essa questão ficou muito mais complexa na medida em que a gente está aqui no mundo, na internet, compartilhando conteúdo à torto e à direito. Vocês já devem ter passado por uma mesma questão que eu passo, que é: eu quero dar a fonte de alguma coisa para alguém e eu não consigo achar a fonte porque aquilo foi replicado tantas e tantas vezes que a gente não consegue nem ter mais clareza de quem era aquele material, por exemplo, né? Então, se tudo isso já era difícil na internet, que é de natureza sistêmica, conexões entre diversos pontos, essa possibilidade de escala muito rápida, das coisas rapidamente serem viralizadas e a gente perder o fio da meada, tudo isso ganha um outro contorno ainda mais difícil, tanto para quem está criando quanto para quem está compartilhando, né? Eu ouço muito, mas na internet, a internet é terra sem lei. Não é. Então, a mesma legislação continua valendo, independentemente se você
copiou um livro impresso ou se você publicou no seu perfil do Instagram. É a mesma coisa, a legislação continua sendo a mesma. O que eu acho é que hoje é mais rápido e muitas vezes o conteúdo é tão replicado, tantas vezes, sem crédito, que ele vai se perdendo. O que eu tenho visto que é uma prática que eu acho boa, você faz isso às vezes também, que é quando você não sabe, colocar na legenda. Se alguém souber quem é o autor, por favor, me indique para eu dar os créditos. Porque eu acho que aí você também já demonstra que você não está agindo de má fé, que você gostaria de dar o crédito, mas você simplesmente não sabe de onde que aquela imagem, ou aquela frase, ou aquela arte vem. A Fábrica de Oficinas tem uma pergunta muito legal que a gente não pegou, que é: processo criativo como workshop ou oficina, ou até uma metodologia, ela pode ser protegida? Não, também é específico na Lei de Direitos Autorais o que não é objeto de proteção, assim como ideias, metodologias, esquemas, planos, regras de negócios também não. Por isso que é importante você montar, se você montar essa metodologia, a gente até já teve essa conversa, né, Rafa? E numa conferência, daí sim você consegue estar protegido. Então, ter só a metodologia, o formulário, por exemplo, o formulário para ser preenchido, isso não é protegido. Mas se você apresenta numa conferência toda essa metodologia, daí você consegue proteger, ou num livro, ou enfim, numa outra obra literária você consegue. De novo, se você tangibiliza isso. em algum material, uma palestra, um livro, um relatório, talvez? Depende de onde vai ser. Relatório público, né? Tem que ser publicizado. Ele tem que ser público, a gente tem que dar conhecimento para o público disso, né? Então, se você publicar, vamos dizer assim, né? Que antigamente a gente pensava em publicar, era só livros publicados, né? Mas hoje em dia com a internet você pode publicar um texto no Medium, por exemplo. Uma coisa importante que eu queria falar aqui também que eu acho que é legal a gente falar, que a gente, na era da internet, já que a gente está falando, né, no plágio da era da internet, tudo é um remix, né? Existe até um documentário muito legal, que é o Everything is a Remix, que ele fala que tudo é referência. Então, a gente precisa sim buscar referências em lugares diferentes, precisa fazer nossa pesquisa. Como criativos, a gente é influenciado o tempo inteiro por diversas mensagens e por diversos artistas, né? Então, qual é, na sua visão, Rê, essa distinção entre estou pesquisando, buscando referências para o meu trabalho e estou copiando o trabalho alheio? Eu gosto bastante do Rob como um artista e o Austin Kleon sempre como referência. Sim. Porque eu acho assim, eu mesma, por exemplo, pensando na Sassaricando, eu não sigo marcas de acessórios de cabelo para carnaval brasileiras. Nenhuma. Porque eu acho que isso também influencia no meu processo criativo. Então, eu às vezes vou seguir uma marca de decoração que eu gosto e tem uma estética a ver com o tema da minha coleção seguinte. Eu acho que a gente tem que ampliar um pouco a visão e também, eu acho que rola até uma preguiça, sabe? Nessa parte da cópia. Porque é mais fácil você ver uma pessoa que já fez um produto que deu certo, que funcionou, e você vai e copia aquele produto exatamente igual. Sim. Mas se inspirar, eu acho que é ter diferentes referências, diferentes fontes, às vezes coisas que não tem, num primeiro momento, nem nada a ver diretamente com o seu negócio, mas que te inspiram a criar uma outra coisa, né? Então isso eu acho isso sempre importante, ter uma multiplicidade de fontes, é isso que eu acho que facilita para você não cair nesse lugar da cópia. Vamos então, já que você citou aí o Austin Kleon, né? Dando a fonte certa, essa comparação que ele faz entre um bom roubo e um mau roubo, e para mim é muito claro a diferença, né, quando ele coloca assim uma do lado da outra. Vamos lá. Ele fala que o bom roubo, ele honra, né, o outro artista, o outro criativo que criou aquilo, e o mau roubo, ele degrada, ou seja, você não está sendo legal com essa pessoa, você não está honrando o trabalho, a dedicação e a energia que ela colocou naquela obra. O bom, ele estuda, ele mergulha no trabalho de uma outra pessoa. Às vezes ele vai buscar as referências
que foram referências para esse cara, inclusive, né? O mau roubo, ele folheia, ele dá uma passeadinha rápida pelo trabalho alheio e fala, isso aqui é legal, vou pegar isso aqui e tá tudo bem. O bom roubo, ele rouba de vários, né? Então, para mim, essa é a grande diferença. Pensem nisso como um mosaico, né? Você está criando um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça tem 100 peças. Se desse quebra-cabeça e dessas 100 peças você buscar inspiração de uma pessoa só, essa pessoa vai estar nessas 100 peças que você está criando nesse seu mosaico. Agora, se você busca inspiração de várias pessoas, se você está estudando várias pessoas, esse quebra-cabeça que vai vir um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho dali, ele vai virar uma outra coisa, porque a sua própria busca por referências diversas vai fazer com que esse mosaico tenha a sua cara, porque você colocou um pouco de você, é a sua curadoria, é a sua forma de organizar tudo isso que te inspira, né? Então, a diferença, para mim, essa é a mais palpável de todas, é a mais fácil da gente entender. Tem uma pessoa que te inspira e você está pesquisando só essa pessoa, você acompanha só essa pessoa, você, de alguma forma, tem um termo no marketing, né, que é modelagem, se fala muito disso e é bastante perigoso também, quando você modela uma pessoa só, modele várias pessoas. Então, você está fazendo isso com uma só ou você está fazendo isso com 5, 10, 15 pessoas diferentes, né? Essa é a diferença mais palpável, mais tangível para a gente ver se a gente está caminhando na direção de um bom roubo ou de um mau roubo. O bom roubo, ele acredita o tempo inteiro, gente. Eu tento acreditar não só obras prontas, mas ideias. Se alguém fala comigo assim, nossa, Rafa, isso é muito legal, quando eu tô falando dessa ideia para vocês, eu vou falar, olha, eu escutei isso do fulano de tal, porque até isso para mim é importante, honrar até mesmo quem me trouxe aquela informação. Em comparação, o que é mau roubo, ele plagiariza, né? Ele faz o plágio daquele material. Ele simplesmente publica aquilo sem falar de quem é a obra e muitas vezes deixando implícito ou até falando explicitamente que aquilo é dele. O bom roubo, ele transforma, né? Então, quando eu me inspiro com um monte de gente, automaticamente eu já estou fazendo um processo autofágico ali eu já estou misturando aquilo tudo com quem eu sou e aquilo acaba virando uma outra coisa. É um processo de transformação. Já o mau roubo é um processo de qual é o termo em português? De imitação, né? Você está imitando simplesmente uma outra pessoa. Um bom roubo, para finalizar, ele remixa, exatamente porque se você está buscando de vários lugares, você vai remixar, você vai reorganizar, você vai colocar aquilo na ordem que faz sentido para você. E o mau roubo, ele extirpa, ele sacrifica o trabalho alheio, né? Ele não está dando o melhor para esse trabalho. A gente está falando o tempo inteiro de nós quando somos plagiados, mas eu queria que a gente se colocasse no lugar do outro. Quando alguém está copiando o trabalho alheio e falando que é o seu, essa pessoa está perdendo a oportunidade mais maravilhosa que ela recebeu nessa vida, que é criar alguma coisa que seja exatamente dela. Então, quando você faz o Ctrl+C e o Ctrl+V, não é você, né? E se não é você está desperdiçando seu tempo de só copiar o trabalho alheio. O que é que você faria? O que é que você criaria? O que é que você se expressaria? O que você colocaria para fora? Como você colocaria para fora? Então, eu sei que é muito difícil a gente gerar empatia, especialmente quando a gente está ali no olho do furacão, no momento em que isso acabou de acontecer com a gente, mas olha que triste, né? Essa pessoa está falando que um trabalho que não é dela é dela. Talvez essa pessoa não esteja realmente entendendo que o que ela tem é precioso, que o que ela cria ou que o que ela viria a criar poderia ser precioso, né? Então, para mim é um lugar muito triste estar nesse lugar do plagiador, porque é quase como se a pessoa não tivesse vivendo a própria pele, né? Ela não está vivendo a própria carne, ela não está se expressando a partir de quem ela é de fato, e ela está desperdiçando, para mim, uma das coisas mais valiosas nesse mundo, que é a gente ser quem a gente é e a gente criar coisas a partir de quem a gente é e a gente se expressar a partir de quem a gente é. Aí tem uma segunda coisa que eu gostaria de falar, que é que todo mundo começa copiando, né? Se você for pensar nos grandes, em alguém que está começando a copiar, primeiro você vai aprender a técnica, primeiro você vai estudar quem foram os grandes pintores, primeiro você vai tentar entender
quais foram os movimentos artísticos naquela área que você tá, se for pintura, por exemplo, né? E aí você vai pegar um quadro de Rembrandt e talvez você vai copiar o quadro dele. Você vai pegar um quadro de alguém e talvez você vai copiar, né? Então, a prática, ela às vezes vai fazer sim com que a gente olhe para pessoas que foram referência nesse universo que a gente está fazendo e a gente vai copiar esta pessoa até a gente começar a criar a nossa própria voz. Então, se você está aprendendo lettering, talvez você vai lá com a Marina Viaboni tentar fazer os letterings que ela fez. A grande questão aqui coloque sempre a referência. Mesmo que você esteja num processo de aprendizado através, né, da cópia, porque a cópia também é um processo criativo, é só dar referência. Estou estudando fulano de tal, estou tentando entender como alguém escreve, estou no processo mesmo de tentar aprender com um fulano de tal. Deu a referência, tá tudo certo, né, Rê? Tá tudo certo. Tem uma outra questão, né? Você tá fazendo aquilo sem o intuito de lucro também. Uma coisa é você colocar como parte do seu processo de aprendizado. Outra coisa é você querer vender esse lettering, por exemplo, como Sim. se fosse seu e não dar o crédito. Sim. Então, no momento que você coloca, sei lá, posta no Instagram, estou estudando lettering, minha inspiração, eu sou sempre a favor para dar o crédito. Eu acho que enfim, sempre causa menos discussões, porque essa linha do lucro direto ou indireto é muito tênue, porque talvez você não esteja vendendo aquela ilustração, mas trazer mais seguidores é um lucro indireto. Eu acho que é uma discussão grande. Então eu concordo com você, eu acho que tem que sempre dar o crédito. Eu queria citar aqui uma outra fonte que para mim é super inspiradora, que é da Elizabeth Gilbert, especialmente no livro A Grande Magia, que ela conta uma história de uma história que ela teve para um livro dela. Essa história era específica, ela tinha, né, uma história bem desenhada especificamente, um personagem bem desenhado especificamente, e ela optou por não criar aquela ideia. E alguns anos depois ela viu um livro publicado com uma ideia muito, muito, muito parecida com aquela que ela teve e não falou pra ninguém, e era uma pessoa que ela já conhecia, uma amiga dela. E aí a gente vai falar de uma coisa que existe no mundo, que é sincronicidade, né? Essa questão da gente acessar um inconsciente coletivo, e se a gente está conectado com esse inconsciente coletivo, em algum momento, vários de nós vamos ter ideias semelhantes. Então, tem que ter esse cuidado também, né, Rê? Porque às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa, essa pessoa nem conhece a gente já vai assumir que essa pessoa está plagiando a gente, por exemplo. E eu sei como isso pode ser frustrante. A gente tem casos, eu gosto desses casos, que ela até fala, eu acho, no livro, de cientistas, que às vezes um cientista no interior da China faz uma mesma descoberta do que um outro em outro lugar do mundo. E isso pode acontecer. Sim. Isso é até um pouco frustrante quando acontece, dependendo de como você está com aquela ideia, porque você fala, putz, por que eu não pus essa ideia? Sim. Ou quando você tem uma ideia e a ideia não dá certo, depois de... startup acontece isso bastante, né? 2 anos depois alguém lança e fala, poxa, mas conheci uma outra startup há 2 anos atrás que faliu e não dava certo com essa ideia, e agora essa tá dando, né? Então acho que tem a ver com várias coisas, com timing, onde você tá. Mas que eu acho que o sentimento é sempre a parte mais difícil para o empreendedor nessa hora do plágio. Uhum. Que a vontade é entrar no perfil da pessoa, xingar de tudo. Sim. Vamos tentar então, só para deixar isso mais passo a passo, mais mastigado possível, né? A gente já teve essas situações na espaçonave. Você, como nossa advogada, alguém me marca, tem alguma coisa acontecendo, qual é o passo a passo que você me sugere? Primeira coisa é respirar. A primeira coisa é respirar. E daí avaliar qual é o tamanho dessa cópia, qual que é o impacto disso no seu negócio. Poxa, ela está usando trechos do livro sem autorização. Então vamos primeiro, a minha recomendação é sempre essa, de primeiro para uma conversa amigável, ou por e-mail ou por direct também, mandar uma mensagem para o perfil e falar, olha, acho que vocês confundiu, esse livro é meu, eu tenho os direitos de autor sobre essa obra, você pode, enfim, dar o crédito, ou
achar que ali também é uma solução que faça sentido para você, porque às vezes também dar o crédito, dependendo do perfil, talvez você não queira que aquela pessoa... Claro, sim. Então tem que entender o que aconteceu. Ou às vezes ela tá usando uma imagem sua para vender um produto, aí já tem uma gravidade muito maior, né? Exatamente. Então você tem que entender o que você quer, né? Antes de falar com a pessoa. Por isso que é importante respirar para já ir nesse amigável, achando essa primeira solução. Então vamos supor que você só quer que a pessoa dê o crédito. E daí, na maioria das vezes, esse approach resolve e a pessoa fala, nossa, 1000 desculpas, tudo bem, vou dar o crédito. Uhum. Se nem assim a pessoa der o crédito, você fala, olha, então, sinto muito, eu vou ter que tomar as medidas, enfim, legais, cabíveis. Daí a minha sugestão é ir para essa denúncia direto, usando os mecanismos do Facebook e do Instagram. Se nem assim você conseguir, enfim, tirar o post ou tudo mais, daí sim entra com processo, mas já entraria com processo em última instância, até porque pela rapidez que a gente precisa das coisas na internet, eu acho que entrar com processo judicial nunca é a melhor das soluções. É sempre melhor tentar sem ter que ir pro litigioso. Legal. Mas dependendo do tamanho do prejuízo, talvez isso tenha que acontecer. Recados finais, aqueles que ainda não baixaram, a gente tem um conteúdo na Espaçonave que está no ar, rodando nesse momento, que é o Guia de Planejamento de Rotina para Empreendedores. Então, se essa live te deu mais energia ainda para criar coisas, né? Caramba, vou criar mais, não vou deixar o possível plágio me cortar a minha criatividade. Se está com mais vontade de criar, a gente tem um guia perfeito para você ajustar, organizar, melhorar a sua rotina. A gente vai te ajudar ali a colocar a mão na massa mesmo na sua agenda para tentar liberar tempo para o que é importante, porque vai fazer o seu negócio ir para frente, essa criação e as coisas que você está querendo colocar no mundo. Rê, muito obrigada pelo seu conhecimento e pelo seu tempo. Obrigada a vocês pelo convite. Sempre um prazer, quando você quiser. Um beijo, câmbio. Desliga. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho, porque a nova turma do programa online Decola Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá!